Se está piscando, está rodando. Está gravando, está filmando. Então nós vamos. Boa tarde. Hoje choveu um pouco aí perto da hora do almoço. Choveu até bastante. Assim, de mais do que só a chuvinha de verão. Vamos ver se eu chego em casa. Acho que sim. Mesmo colocando só na reserva e indo na reserva também. Não gosto muito. Boa tarde, boa tarde. Terminada a missão da segunda-feira. Diga-se de passagem, muito bem terminada. Terminei a folha. Fiz todos os lançamentos. Toda a conferência. Inclusive já alguns procedimentos finais antes de passar para o financeiro. Amanhã, as primeiras horas de que eu chegar aqui, já vai estar tudo encaminhado para o financeiro. Mas eu vou chegar um pouco mais tarde. Amanhã tem dermatologista do Cauê. Então a gente vai primeiro lá, depois voltamos aqui. Depois virei trabalhar. Mas como essa maior parte foi feita, e eu fiquei de passar a folha financeira, né, a folha bancária, amanhã, vamos gente. Amanhã a gente consegue fazer isso tranquilamente. Antes do almoço, com certeza, eu já vou ter passado a relação bancária da folha de pagamento desse mês da empresa toda, de todas as empresas, na verdade, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Agora que acabei de receber semana passada um voto de confiança gigantesco, na minha opinião. Gigantesco não, mas um bom voto de confiança. Um voto de confiança não é grande nem pequeno. Ele é um voto de confiança. E tenho essa obrigação de manter a empresa protegida, as rotinas fechadas para que não haja nenhuma ou o mínimo possível de prejuízo, fora todo o encargo que é realmente pagar uma folha de pagamento dentro de todas as normas. E olha, que a empresa que eu trabalho, posso dizer que ela faz isso, ela cumpre a regra. Não é fácil, mas ela cumpre a regra. Isso também me deixa muito feliz, ser responsável por uma folha de pagamento de uma empresa honesta. Ajuda muito, ajuda a dormir melhor, ajuda a terminar um dia com a certeza de coisas boas feitas, de uma boa atividade, enfim. Não vou ficar aqui defendendo ideologia não, mas eu tenho que agradecer, tenho que ficar feliz por trabalhar numa empresa que age com correção no conceito de regra geral básica, né? Isso é bom, isso realmente nos dá muito mais segurança para trabalhar. Eu não preparei nada, nem sei se eu vou pegar chuva aí no caminho ainda. Tinha certeza pela hora do almoço que iria estrear minha calça de capa de chuva, mas acho que não será hoje ainda. Eu tenho que dar uma olhada nessa minha buzina. Algumas vezes aí eu fui fechado, eu fui prejudicado e a buzina falhou, cara. A buzina falhou, cara. E é perigoso, a buzina não pode falhar não. Na moto, você pode me chamar de chato. Não tem problema algum, eu não me preocupo de você achar que eu sou chato ou não. Mas eu preciso que a buzina funcione e que você
além do meu farol, é um dos itens mais essenciais da moto, sem dúvida nenhuma. A minha agilidade, a minha rapidez em relação aos carros, a agilidade de manobra que eu tenho na moto, ela exige que eu viva mostrando para os outros: oi, tô aqui, oi, tô aqui. É natural, é assim que tem que ser. Bom, cara, eu não preparei assunto, mas eu vou, talvez da bobeirinha que eu vou falar agora possa sair alguma coisa melhor, porque eu continuo com um assunto muito triste na minha cabeça, que eu já tenho falado nos últimos 2 vídeos. Eu não queria deixar tão pesado assim tantas vezes, né? Vamos ver. Se não tiver nada, eu vou acabar falando disso, né? Que é sobre a Marielle, sim, sobre a vereadora executada numa emboscada. Enfim, é isso, tá? Mas não vou falar. Eu vou tentar não falar. Inclusive, bom, se na sexta-feira que tava tudo fechando, tudo fechando, eu consegui chegar, não quer dizer nada. Muitas vezes está muito menos fechado do que hoje e eu acabo pegando chuva. Mas vamos lá, vamos tentar, vamos ver. Tomara que eu não pegue chuva, mas se pegar faz parte. Pare, põe a capa e continua o caminho. Um assunto corriqueiro, né? Uma brincadeira, né? É muito comum na mídia a gente ver explicações sobre milagres, né? Então, milagre é uma coisa realmente aquilo que ou não se tem uma explicação básica e clara sobre como aconteceu um efetivo fenômeno, um efetivo evento, não se consegue explicar, ou não se quer explicar, né? A definição de milagre também pode ser essa, porque a pessoa não vai aceitar qualquer outra coisa que não condiga com a sua crença, né? Porque milagre é crença. É a mesma coisa. Não há como a ciência reconhecer um milagre, porque um milagre é só crença. Quando a ciência desvenda um milagre, ele passa a ser um suposto milagre, porque aí tem explicação, né? Se ela desvenda exatamente o que está acontecendo, não é mais milagre. Aí não é mais milagre, né? Tá aí uma das explicações do fato do porquê a religião não ser muito afim de caminhar junto com a ciência. Não era assim. Eu já falei sobre isso. O que a Igreja Católica já pode ser dita como a primeira financiadora das descobertas científicas, né? Lá nos séculos 13, 14, enfim, né? Na época medieval, os cientistas eram praticamente todos financiados pela Igreja Católica, né? Que detinha o poder, o dinheiro e a autorização, inclusive, né? Então voltemos aqui, né? Então a gente vive uma época engraçada, né? Tava até acho que vai gerar mais coisa a ponto de me descontrair um pouquinho nessa tristeza que eu tô com esse momento social que o Brasil está vivendo, esse momento cultural terrível que o brasileiro está colaborando para difundir. Mas voltemos.
Milagre, né? É uma coisa que sempre existiu, muito e muito e muito. Duas faixas, minha senhora, duas faixas. Fica perambulando pelo meio do caminho, não, que tá errado, né, mano? Aproveitar aqui que tá tudo calminho, tranquilinho, sequinho, sem trânsito, né? Então, milagre é uma coisa que acontecia com muito mais frequência, muito mais, há muito tempo, desde que se tem conceitos de religião, mas o católico, basicamente, ele é um cara, o cristão, né? Ele é um cara muito mais dependente do conceito de milagre, porque é a explicação, é a comprovação de que a sua teoria está correta. Sem o milagre não existe nada. A própria... Por que eu falo cristão, né? Porque a própria existência do personagem principal da seita cristã, né? Ela depende quase que exclusivamente dos milagres. Pode esquecer, cara. Jesus Cristo podia ter sido um cara caridoso, um cara benevolente, um cara sábio, um cara com todas as explicações para tudo, mas ele nada valeria se não tivesse um milagrinho para poder confirmar todos os preceitos, né? Que pena, hein? Perdi o farol bem por alguns segundos. Então daqui a pouco eu falo, para não atrapalhar o volume. Então, assim, muito do conceito de todos os preceitos, dos ensinamentos contidos na obra que dá base, né, nas obras que dão base a todas as vertentes cristãs existentes, o milagre é uma máxima. O cara fez os milagres. E é engraçado porque, na verdade, você não vê na Bíblia uma questão de milagre assim tão grande, né? Você tem Moisés, né? Você tem, você tem milagres atribuídos a Moisés, né? Mas numas, né? Na verdade, Moisés é muito mais um interlocutor, um explicador do que está acontecendo do que uma pessoa que faz milagres, né? Ele se utiliza, né? Enfim. Tá, mas aí você tem toda a cultura cristã voltada ao conceito de milagres. Se você tirar o fato do milagre, você não vai encontrar no personagem principal da doutrina cristã algo muito mais relevante do que um Mahatma Gandhi, do que uma Madre Teresa. Essas duas figuras que eu falei, para mim não são exemplos de nada, tá? Vamos deixar muito claro isso. Mas um outro dia, eu já falei sobre isso, tem vídeo meu que eu estou falando sobre isso, mas um outro dia, numa outra hora, eu pego dados a mais para a gente conversar sobre isso.
É, então, eu estou falando tudo isso porque eu vou chegar num caso corriqueiro, mas que o caso corriqueiro me fez fazer essa explanação aqui, né? Mostrar algumas coisas em relação a isso que eu acho, né? É, tem um fenômeno que acontece que depois de Jesus, seus seguidores mais fervorosos têm registrado milagres, têm registrado curas enfim, é, vários eventos aí inexplicáveis que são creditados a Deus e a seus interlocutores, né? Que são esses missionários, são esses milagreiros, né? Não são milagreiros, esses representantes divinos, né? Que a maioria deles é chamada de santo, né? Então, existe uma... Aí é um fator exclusivamente da Igreja Católica, tá? Existe eu já falei sobre santos, né? Existe todo um ritual, um processo específico que dá um relativo respaldo, uma necessidade de credibilidade à eleição, né? A aceitação de novos santos, né? E entre eles existe a necessidade da comprovação de milagre pós-morte, né? Talvez não só pós-morte, mas normalmente é a única coisa que resta, porque em vida não há relato, não há comprovação de nenhum milagre. E aí depois que esse santo foi embora, você tem alguns supostos devotos, né, daquela pessoa, que ela não é ainda um santo, e essas pessoas comprovam curas, comprovam fatos extraordinários que são atribuídos, e a pessoa com esses relatos pode alimentar o processo de santificação, né? De dar um título de santo a um específico personagem. Ter um santo, né, uma região, um país, uma cidade, um lugar, uma igreja, é uma coisa de muito status para a Igreja Católica, né? A Igreja Católica tem uma relação bastante poderosa com os santos, né? A Igreja Católica é capaz de não achar nada esquisito o cara ter uma igreja ter um osso do ouvido do santo tal e a outra igreja ter o osso do dedo mindinho do santo tal. Para mim isso se chama esquartejamento, né? É venerar ou ter na mão sei lá, uma parte do corpo de uma pessoa, mas enfim, deixa isso pra lá, deixemos isso pra lá. Lembre-se desse nome, Soninha Francisco, que é contra o povo, está ao lado do prefeito Dória. Professores lutando também estão ensinando. Soninha, realmente você conseguiu se arrebentar sozinha, né? Todo apoio aos professores em luta. Não vou falar sobre Soninha Francine agora não. Ela se transformou efetivamente numa caricatura de um político. Ela fudeu com tudo. Ela fudeu com ela mesma. Bom, realmente é um fator de status a questão de ter o santo, de ser devoto de um santo, enfim, é até um costume, uma coisa aí que rola durante muito tempo. Durante muito tempo foi costume. Isso é um costume trazido dos europeus, né? Do italiano e do português principalmente, de dar o nome do filho ao santo do dia, né? Virou uma fábrica de santo mesmo. E agora acabamos de ter os santos brasileiros aí, os fictícios santos. Isso é uma brincadeira. Tem um vídeo meu falando sobre isso. Que é uma questão muito importante para o conceito do movimento católico brasileiro. Então sabe-se que politicamente isso gera poder, isso gera influência, isso gera, enfim.
E em último lugar gera lá algum orgulho para os coitadinhos lá que sempre acreditaram que existe alguma relação de sobrenatural aí com pessoas que sequer existiram aí. Mas deixa pra lá, não vou ficar nessa conversa agora não. Então o fenômeno que aconteceu com o milagre foi o seguinte. Num primeiro momento você tem da história a única pessoa que fazia milagres, que fazia, como é que eu posso dizer, que se intercedia a eventos sobrenaturais inexplicáveis, era Jesus Cristo. E depois que ele se foi, supostamente houve um período de perseguição, não é verdade, mas enfim, houve um período de alguma perseguição. E um pouco depois, aí mais de 100 anos depois, sim, começou uma relativa perseguição, porque politicamente aquele movimento estava realmente crescendo. Ele era uma alternativa e vamos dizer, deixar muito claro, ele era uma blasfêmia aos conceitos religiosos existentes na época, tanto de romanos, quanto de judaicos, quanto de qualquer um, né, das religiões existentes, né? E era perigoso, porque principalmente tirava do cara algumas obrigações físicas materiais. Então não dava muito lucro, entendeu? Mas eu não vou falar sobre cristianismo hoje, não vou falar sobre isso. Estou falando especificamente do fenômeno milagre, né? E depois, quando Constantino oficializou a coisa, porque viu que era o melhor caminho a se ter, né? Era o melhor caminho a se seguir, já que não havia volta mais no movimento cristão daquele lugar do mundo que ainda dominava boa parte do mundo, e culturalmente dominava mesmo. Os próximos séculos foram as fabricações dos santos, né? Então começaram a aparecer todas as histórias dos santos pelo mundo, né? As pessoas que tiveram, que foi revelado a elas a doutrina cristã e que sofreram por conta disso. E foram martirizadas, supostamente martirizadas, e que foram fazendo os seus milagres pós-mortem, né? E foram se criando santos. O que era legal de ter santo? A Hungria não era um país católico. Um país com algumas... Eu estou dando um exemplo babaca aqui, não é verdade o que eu estou falando, tá? Não é cientificamente provado. Estou dando um exemplo de como funciona, qual o procedimento específico disso. Então vamos supor, a Hungria não tem um representante católico no lugar, não tem uma igreja. Mas tem 4, 5 lá que gostam da ideia de, se tiver uma igreja católica ali, eles vão ter um crescimento de status social. Então, por que não implantar o catolicismo aqui? Beleza, olha, sabe que há 200 anos existia um cara que ele foi martirizado, ele acreditava nas coisas que nós acreditamos, e foi morto pelo rei, tal, enfim. Cara, a história comovia e chamava a atenção. E como o cristianismo é uma história genial, né? Tem uma base extremamente inteligente no conceito, principalmente de quando foi implantado no mundo, do genial Paulo, né? Do genial apóstolo Paulo, o maior gênio do catolicismo, maior do que o próprio Cristo, na minha opinião, historicamente falando. Não fosse Paulo, não haveria cristianismo no mundo. Eu já falei sobre isso também. Mas voltemos. E aí, o festival de milagres foram acontecendo, foram sendo registrados, os novos santos foram chegando, e o padroeiro da cidade tal é tal, o padroeiro do país tal é tal, o padroeiro da região tal da Europa é tal, e aí tiveram os 3 pastorzinhos irmãos em Fátima, que apareceu Nossa Senhora e tal, beleza. Só que o fenômeno que aconteceu foi o seguinte: durante um bom tempo aconteceram vários milagres, vários santos, vários fenômenos sobrenaturais. De repente eles sumiram.
E coincidentemente, quanto mais a ciência avançou na explicação de coisas óbvias hoje, principalmente conceitos universais da física universal, menor a quantidade de supostos milagres foram aparecendo. Aí vem a minha brincadeira de falar que hoje em dia que todo mundo tem um celular para filmar qualquer coisa, hoje em dia que seria tão bom se houvessem esses fenômenos para ser um arrebatamento final da humanidade. De todos olharem aquilo e falarem, é verdade. A verdadeira teoria é aquela. A verdade absoluta é aquela, daquela religião, daquela seita, daquela... Hoje em dia que daria para se registrar tudo isso, nada mais se registra. Tudo que se descobre sobre, e aí ateus e tal, é rapidamente refutado, tranquilamente, por pessoas que sequer têm grandes conhecimentos. Tá certo. Tá certinho, viu, bro? É só entrar. É só entrar. Então, eu falei tudo isso para dar essa dimensão de que realmente é muito estranho, né? É muito estranho mesmo como o fato de estarmos online, de uma notícia do outro lado do mundo chegar em 3 minutos e cobrir o planeta inteiro. Você não tem, acabaram os milagres. Não se comprova mais, não se aceita mais nada como um milagre. Só para dar uma alfinetada mesmo, porque é uma das... eu não sei se já é santa ou se é beata, enfim, existem categorias, né, antes de virar santo. E a Madre Teresa, aquela figura execrável da história da humanidade, ela faleceu e um ano depois ela foi beatificada, parece. Já estava em processo, já estava em andamento a tranquilidade de que essa aqui morreu, já era, já vai ser. Tinha muito poder, tinha influência de pessoas muito famosas, que essa senhora angariava fundos para supostamente cuidar dos pobres. Não vou ficar explicando aqui, não vou ficar explicando agora. Ela não era uma ladra nem nada disso. Circunstancialmente era porque o discurso dela era que ela estava ganhando donativos de famosos e os homenageando e os elogiando, como por exemplo esposa de ditadores assassinos. E usando o dinheiro não para colocar uma maca a mais no seu hospital na Índia, mas para erguer mais um convento da Ordem da Madre Teresa de Calcutá. Mas enfim, só foi florear um pouquinho e para que se agilizasse isso, rapidamente se pegou um caso de uma mulher que diz ter sido curada por um milagre de Madre Teresa de Calcutá. Supostamente a mulher teve um câncer no estômago, alguma coisa assim, e colocou uma medalhinha de Madre Teresa no lugar do tumor, do câncer, e depois de um tempo foram ver, não tinha mais nenhum câncer. Bom, não precisa se dizer que alguns meses depois o marido dessa senhora, eles nem aparecem em lugar algum mais, eles refutam a ideia de aparecer, e o marido dessa suposta, como é que se fala, recebedora, né, da graça da Madre Teresa, ele mesmo falou, não, quem curou minha mulher foi a ciência mesmo, porque ela estava em tratamento médico há muitos anos e vinha melhorando sempre e conseguiu controlar o tumor e tal. Enfim,
Mas estou chegando em casa e não contei o que eu queria contar. Na verdade, o que eu vou contar não tem importância. Eu só quis falar sobre milagres. Só quis dar uma viajada aqui no assunto milagres, que para mim é um assunto divertido. É um assunto divertido. Diz que um moleque estava no meio de um famigerado tiroteio, né? Nas favelas do Rio de Janeiro, há alguns dias atrás. E, enfim, se escondeu, se protegeu com as pessoas que estavam junto e tal. E quando chegou em casa, viu que uma agenda dele, um livro dele, estava com uma bala, uma munição. Bala não, né, filho? Uma munição no meio do livro. O livro tinha uma capa mais dura e o livro foi que, graças ao livro, foi que ele foi salvo. Bacana seria dizer, né, se eu fosse um, um religioso de qualquer espécie, né, com a minha básica hipocrisia, né? Bacana seria dizer, foi a Bíblia, né? Era uma Bíblia que tinha na bolsa dele e que evitou que ele tomasse um tiro nas costas. Mas não era. Era um livro de ciência. A ciência fazendo milagres, cara. Não é uma coisa muito louca. Não é uma coisa engraçadíssima. É bacana pra caramba você pensar nisso, né? Só Darwin salva. Só a teoria da evolução das espécies salva. Eu tinha que falar sobre isso, eu não podia perder a oportunidade de não tirar um sarrinho disso, né? Que é uma analogia bacana sobre as babaquices em que vivemos. E sabe, começar a entender que muito mais do que a gente pensa, com a nossa cabeça de bagre, nossa cabeça de bosta, muito mais do que a gente pensa, o acaso faz parte das nossas vidas. Muito mais, tá? Isso não significa jogar um suposto Deus fora. Eu já falei sobre isso, eu não descarto a possibilidade da existência de um ser criador. O que eu descarto é a ideia, é o conceito, é a concepção divina que o ser humano foi capaz de fazer até hoje. Tudo que o ser humano conseguiu fazer até hoje foi criar um deus ou deuses humanos, com características básicas e puramente humanas. E eu não quero esse, não preciso desse, não entendo esse, não respeito esse. Eu não sei o que ele é, mas eu sei o que ele não é. Um abraço, gente, até mais.